Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando no canal novamente. Hoje a gente vai tratar de bola de ouro, né? Com o fim da temporada europeia, a final da Champions League já aconteceu, né, nesse sábado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 3 de junho de 2025, o PSG é o campeão da Champions, né? A temporada acabou de terminar e eu quero tratar um pouco de bola de ouro porque vai ser um tópico importante para os próximos meses aí. Tá com uma dúvida, né? Uma temporada de muita dúvida de quem vai ser o eleito Bola de Ouro, porque a gente tem candidatos muito fortes. Diferente da temporada passada, né, onde a Bola de Ouro, na minha opinião, injustamente foi o Rodri. Havia até uma unanimidade de que o Bola de Ouro teria que ser o Vinícius Júnior, muito por conta do que ele fez no Real Madrid, né, do que ele jogou na temporada passada. Ao contrário dessa temporada, né, que tem alguns candidatos, né, tem alguns potenciais candidatos. Eu falei um pouco em um vídeo anterior sobre o que eu acho que vai ser a bola de ouro, né? Mas nesse vídeo eu quero aprofundar de fato o que eu penso que vai ser essa bola de ouro, sobre essa temporada que acabou de terminar aqui, né, com essa final da Champions, onde o PSG se sagrou campeão pela primeira vez. Então, antes de começar o meu ranking, né, antes de eu começar a ranquear os jogadores da bola de ouro, na minha opinião, eu queria trazer os critérios aqui que a France Football usa, né, para elencar ali o ranking, né? Eu gostaria de dizer também que a France Football fez uma injustiça com o Vinícius Júnior ano passado, na minha opinião, e na opinião de muita gente, inclusive. E eu também eu acho que esse prêmio deveria ser mais descredibilizado, muito por conta dessa injustiça e por outras também que ocorreram em anos anteriores. Mas é um prêmio relevante ainda, é um prêmio que muitos jogadores sonham em conseguir. Então não tem como eu simplesmente ignorar e não trazer aqui e não falar sobre, né? É um prêmio relevante, mas que infelizmente é muito enviesado, né? Pelos poderosos, né? Os caras que comandam ali a France Football, né? Que é o organizador do evento, né? E tal. Então, trazendo rapidinho aqui os critérios que eu usei para fazer o meu ranking e que a France Football também usa para fazer o ranking dela. Primeiro critério é importante falar que os critérios eles são organizados de forma hierárquica, ou seja, o primeiro critério ele é mais relevante que o segundo e muito mais relevante que o terceiro. E o terceiro é menos relevante que o segundo, e, enfim. Primeiro critério, desempenho individual. Caráter decisivo e impressionante. Ou seja, o desempenho individual do jogador e o quão decisivo ele foi em partidas importantes. Ou seja, não adianta ele ter feito 6 gols num time de meio de tabela do campeonato nacional dele, se ele não fez um gol importante nos últimos minutos contra o vice-colocado para assumir a liderança do campeonato, entende? Então, o desempenho individual é relevante, né? Esses 6 gols são importantes, mas é importante também que sejam gols decisivos, gols que realmente tenham ajudado a equipe dele, né, de forma efetiva, né? Ganhar partidas, ganhar campeonatos, enfim. Segundo critério, e segundo em ordem de importância, desempenho e conquistas da equipe, ou seja, é, quantos títulos esse jogador ganhou, a equipe ganhou, né? O time dele ganhou. Combinado também, né, com o primeiro critério já, né, o quão decisivo ele foi nesses títulos. Mas o segundo critério fala sobre apenas, né, desempenho da equipe, ou seja, o cara, se ele ganhou a Copa Nacional dele, do time dele, o Campeonato Nacional, a Champions League, né, no caso do Paris Saint-Germain, enfim, né, os outros títulos que tem em disputa. E terceiro critério é classe e jogo limpo, ou seja, fair play, né, que foi decisivo pelo visto, né, ano passado ou esse ano, né? Na temporada passada, né, para eleger o Rodri e não o Vinícius Júnior, né? O discurso, né, que foi solto nas mídias foi que o Vinícius Júnior perdeu a bola de ouro na temporada passada por conta desse terceiro critério, o critério de fair play, né? Que de acordo com o pessoal da France Football, né, o fair play do Rodri foi esse critério, né, foi decisivo para eleger o Rodri. Enfim, passado esses critérios, né, vou eleger aqui o meu ranking da bola de ouro. Em 10º lugar do meu ranking, eu coloco ele, Victor Gyökeres, o atacante do Sporting, que nesse ano ganhou o Campeonato Português e a Copa de Portugal, né, a Taça de Portugal, em cima do Benfica. É, é isso, né? Isso. Ganhou e perdeu ali a Supercopa de Portugal pro Porto.
Por que eu escolhi o Gyökeres, né, para ser o meu 10º colocado? Nessa temporada, ele fez 49 gols, 50 não, ele fez 49 partidas, 52 gols e 12 assistências. Ele foi um jogador importante, ele foi um jogador decisivo. Vale destacar a partida que ele fez na Champions League, né, contra o Manchester City, onde ele faz um hat-trick, né, ele faz 3 gols contra o Manchester City. Ele, na Champions League, ele tem 8 jogos e 6 gols com um time limitado do Sporting, né, então ele foi um destaque muito forte, né, do time, ele era disparado, né, o principal jogador da equipe. No Campeonato Português, são 33 jogos e 39 gols, além de 7 assistências, ou seja, mais que uma participação ao gol por jogo, né? Estou trazendo dados aqui do SofaScore, né? Todo mundo tem acesso a esse site, né? Se você quiser pesquisar lá e tal, eu recomendo bastante. E eu estou pegando os dados aqui deles para trazer aqui para vocês. Ele, enfim, ele tem 33 jogos, como titular são 31, e são aqueles números estratosféricos ali que eu trouxe para vocês, são simplesmente 52 gols nessa temporada. É um jogador que foi desequilibrante, foi importante para a equipe do Sporting. E eu achei importante trazê-lo aqui porque ele simplesmente se encaixa nos critérios, né? Ele tem. A questão do fair play ele não teve nenhum problema, né? Não é um ponto a se destacar. Ele tem títulos coletivos, né? Então ele ganhou ali o Campeonato Nacional e a Copa Nacional. E ele tem o desempenho individual, né? Ele tem os gols, ele tem os gols decisivos em partidas importantes. Então, o meu 10º colocado é Victor Gyökeres no ranking da Bola de Ouro. Indo agora para o meu 9º colocado, eu coloco o Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid. Eu vi muita gente colocando o Mbappé um pouco mais para frente no ranking pessoal ali da Bola de Ouro, e eu quis trazer ele para nono muito por conta do segundo critério, né, que são títulos coletivos, e também um pouco do primeiro. Eu vou dissertar um pouco sobre aqui a seguir. Vamos trazer números então, né? O Mbappé tem 56 jogos, 43 gols e 5 assistências, é quase uma participação gol por jogo, né? Na La Liga são 34 jogos, 31 gols e 3 assistências, uma participação gol por jogo. Na Copa do Rei são 4 jogos e 2 gols. Na Champions League, 14 jogos, 7 gols e 1 assistência. E na Supercopa da Europa, né, a final contra a Atalanta, ele fez um gol na partida. Cara, o Mbappé, esse ano, coletivamente o Real Madrid foi um fracasso, né? Em questão de títulos, esse ano foi totalmente esquecível para a equipe. Vice na La Liga, vice na Copa do Rei para o Barcelona, na La Liga também para o Barcelona, né? Evidentemente. Conquistou apenas ali a UEFA Super Cup, né? Contra a Atalanta e foi eliminado de forma vexatória contra o Arsenal, sem centroavante do Arteta, né? Essa temporada do Real Madrid realmente foi para esquecer, então nessa questão de títulos, né, evidentemente não tinha o que eu trazer aqui para colocar o Mbappé mais para frente, no segundo critério. Além dele ter sido expulso, né, mais de uma vez esse ano, com expulsões até um pouco inexplicáveis na La Liga, o que pega um pouco no terceiro critério também, e principalmente no primeiro critério. O Mbappé ele fez gols contra o Barcelona na Copa do Rei, isso é importante, mas não ganhou. Fez gols importantes, mas não sagrou campeão. Fez gols importantes na La Liga, mas não foi campeão. Fez gols importantes na Champions, mas caiu nas oitavas contra o Arsenal, né? Oitavas ou quartas? Nas quartas contra o Arsenal. O Mbappé de destaque na Champions, ele fez aquele hat-trick contra o Manchester City, né? Assim como o Gyökeres também fez, ele fez um hat-trick contra o Manchester City, eliminando, né, o Manchester City um pouco mais fraco, né, o Manchester City mais vulnerável, mas ele fez 3 gols. Em seguida eles pegam o Atlético de Madrid nas oitavas de final e ele não participa de nenhum gol. Eu vou até trazer aqui rapidinho. De fato, ele não participou de nenhum dos gols contra o Atlético de Madrid na classificação do Real. E nas quartas de final pegam um Arsenal que, né, também muito limitado, né, sem centroavante. Ele também não participa, né, de nenhum gol. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. De fato, ele não participou de nenhum do gol do Real Madrid, aliás, né? O Real Madrid só fez um gol no Arsenal nos 2 jogos. Então, cara, é vexatório, né, o que fez o Real Madrid e o Mbappé realmente afundou junto com o time, né? Há quem diga também que ele afundou o time, né, de fato, porque da temporada passada para essa é uma mudança totalmente, né, tenebrosa do que foi o Real Madrid, né? Enfim, ele não conquista nenhum título muito expressivo,
apenas ali a Supercopa da Europa, ainda perde a Supercopa da Espanha pro Barcelona, né? Esse é um ponto também que eu queria trazer. Apesar de fazer um gol, ele perde. Então, assim, o Real Madrid não conquista nenhum título relevante esse ano, perde todos os jogos, bom, a esmagadora maioria, se não todos os jogos pro seu maior rival, e ele não faz nenhum gol importante na maior competição de clubes do mundo. Então, assim, não há o que dizer para defender o Mbappé esse ano, para ele ficar acima nesse ranking. Para mim, nono colocado é de ótimo tamanho para ele. Eu coloquei ele acima do Gyökeres muito por conta do campeonato português ser um nível abaixo do campeonato espanhol e também o Sporting não fez uma participação exuberante na Champions League. Enfim, é isso. Acho que nono lugar está de bom tamanho para o Mbappé pela temporada que fez. Eu acredito que na temporada que vem o Real Madrid venha um pouco mais forte, né, com reforços, até com a chegada do Xabi Alonso aí. Mas enfim, é isso. Mbappé é o meu nome colocado. Em oitavo lugar, eu trago o campeão da Champions, Désiré Doué. O jovem de 19 anos foi campeão da Champions, fazendo uma assistência e dois gols na final, contra a Inter de Milão. E assim, eu trouxe o Doué em oitavo lugar muito por conta do segundo critério, que são títulos coletivos, né? Ele ganhou tudo que podia ganhar na temporada. E por conta da participação decisiva dele na final da Champions também, ele faz o que faz, né, contra a Inter de Milão, esse jogo histórico, né, que foi agora no sábado. Eu achei relevante trazê-lo aqui porque é um jogador jovem, eu acredito inclusive que ele vai ganhar o Golden Boy da temporada. Ele tem, né, vamos trazer números aqui agora, né? Ele tem 54 jogos, 15 gols e 14 assistências. São 29 participações a gol e 54 jogos. São números abaixo do que eu trouxe, né, agora com o Mbappé e o Gyökeres, mas vale lembrar que ele é um reserva. Ele não é que ele é um reserva, né, mas ele foi reserva na maior parte da temporada do Paris Saint-Germain, mas quando entrou não deixou a desejar. Na Copa da França são 6 jogos, 4 gols e 5 assistências. Na Champions League, 16 jogos, 5 gols e 3 assistências. São praticamente uma participação a gol, praticamente não, literalmente uma participação a gol a cada 2 jogos. Na Ligue 1 são 31 jogos, 6 gols e 6 assistências, um pouco mais singelo, né? São 12 participações a gol ali em 31 jogos. Enfim, mas isso não diminui, né, o que foi a temporada do Doué. Ele foi um jogador que foi importante coletivamente para o Paris Saint-Germain. O Paris ele não tem aquele jogador que é o maior cara, que assim como é o Gyökeres, né, por exemplo, no Sporting. É um time muito equilibrado, né, coletivamente. Mas ele foi um jogador importante na temporada e, apesar de ser reserva, ele foi muito bem quando foi necessário e principalmente na final da Champions, né, onde ele fez 2 gols e uma assistência. Então eu acho que o oitavo lugar é muito justo para ele, pelo que apresentou nessa temporada. E em sétimo lugar eu trago o Harry Kane, o atacante do Bayern de Munique, para ocupar aí a sétima posição. Na temporada o Kane tem 46 jogos, 38 gols e 11 assistências, é mais que uma participação ao gol por jogo. O Kane tem na Bundesliga 31 jogos, 26 gols e 8 assistências, mais que também uma participação ao gol por jogo. Na Champions League são 13 jogos, 11 gols e 2 assistências, uma participação ao gol por jogo exatamente. Ele tem uma participação, dá para dizer até um pouco irrelevante ali na Copa da Alemanha, né? Ele tem 2 jogos, um gol e uma assistência, mas o Bayern de Munique é eliminado muito cedo para o Bayern Leverkusen. Então não teria como contar muito com essa participação dele na Copa da Alemanha. O Kane está na sétima posição, muito por conta dos números dele e também pelos títulos conquistados, né? Ele ganhou a Bundesliga, que é o maior título ali da Alemanha, mas infelizmente o Bayern de Munique fez uma... Na verdade não, ele foi eliminado pela Inter de Milão, mas a campanha inteira na Champions League do Bayern de Munique foi, dá para dizer, né, vexatória, pelo tamanho do clube. Teve jogos muito ruins do Bayern de Munique, né? Jogos que ele perdeu para times menores, até eu vou trazer aqui. Bayern na temporada, né, na fase de liga ali, perde pro Feyenoord de 3-0, Feyenoord da Holanda, perde pro Aston Villa por 1-0, perde pro Barcelona por 4-1 e chega já nas oitavas, empata com o Celtic 1-1. E o grande jogo, né, do Bayern na temporada ali da Champions foi contra o Bayer Leverkusen, onde não deram chance para eles de classificação,
Mas assim, e daí depois é eliminado para Inter de Milão, né? Na Alemanha. Mas assim, é, não tem como defender essa temporada na europeia do Bayern de Munique. Realmente foi muito abaixo para a equipe. A equipe, na verdade, não vinha jogando bem, né? O Bayern de Munique não fez uma temporada exuberante, né? Foi campeão na Alemanha muito por conta da falta de concorrência, né? A gente teve um Bayer Leverkusen um pouco mais singelo, né? Um pouco mais tímido. Um Bayern de Munique, Bayer Leverkusen um pouco mais tímido do que foi na temporada passada, onde foi campeão invicto. Esse ano não teve muita competitividade, né? O Borussia Dortmund está afundando, né? No seu próprio time, né? Então acabou faltando ali competitividade. O Bayern de Munique foi campeão. Claro, foi efetivo, né? Mas o nível do campeonato alemão é um pouco abaixo. Eu trouxe especificamente o Harry Kane, por quê? Porque o Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga. Ele tem números muito altos. A Bundesliga, para mim, é mais relevante do que o campeonato português, por isso ele está na frente do Gyökeres, por exemplo. Porque são situações parecidas, né? Ele ganha o campeonato nacional, assim como o Gyökeres, e tem números muito altos, assim como ele, mas o campeonato alemão é um pouco acima. E o Bayern de Munique, apesar de ter ido muito mal na Champions, ganha do Bayer Leverkusen de forma muito segura, classifica em cima do Celtic com um gol na partida ali do próprio Harry Kane. E no jogo que perde para o Barcelona, abre o placar com o Harry Kane também, mas apesar disso, né, leva a virada por 4-1, o que acaba anulando, né, um pouco, né? Eu tinha falado ali, né, tipo, de que adianta, né? Ele faz 1-0, mas o time perde 4-1. Bom, ele fez a parte dele, mas enfim. Os números do Harry Kane são muito altos, né? É mais que uma participação a gol por jogo na temporada. Então, por conta da vitória dele do campeonato alemão, que é das 5 grandes ligas ali da Europa, e pelo que fez pelo que ele fez na Champions, né, ele tem uma participação a gol por jogo na Champions, né, não dá pra dizer que foi apagado, né? Ele foi bem, o time na verdade foi mal. Então eu trouxe o Harry Kane em sétimo, eu acho que tá de bom tamanho também, pelo que fez e pelo que apresentou, né, a equipe dele. Em sexto lugar, eu trouxe o Pedri, o meio-campo do Barcelona. Não vale muito a pena trazer números aqui para exemplificar o que foi a temporada do Pedri, porque como meio-campo, né, e não um meio-campista camisa 10, né, que faz gols, por exemplo. Ele, como o McAllister no Liverpool, por exemplo. Ele é um meio-campo organizador, orquestrador, então não tem como você querer analisar o Pedro trazendo números. Mas eu vou trazer aqui nível de curiosidade, né? O Pedro tem 59 jogos na temporada, são 6 gols e 8 assistências. Então são 14 participações ao gol em 59 jogos, quase 60 jogos. Mas o Pedro, ele tem uma participação muito mais organizacional ali no time do Barcelona, uma participação muito mais tática, né? Muito mais técnica também. Para quem viu o Barcelona jogar, eu acompanhei bastante o Barcelona nessa temporada, eu vi boa parte dos jogos, principalmente na Champions League. O Pedri foi aquele jogador destaque da qualidade dos passes, do jogo cadenciado, do jogo pensado. Ele foi comparado com o Xavi, né? Se via muito nele, né? Esse jogador que prende a bola e acha um passe que ninguém estava vendo, que é usado para furar defesas, para desatar nós, né? Na temporada do Barcelona. Ele foi e muito pelo que ele conquistou também, né? Com a equipe. O Barcelona ganha tudo na Espanha e perde na semifinal da Champions por uma Inter de Milão muito guerreira, né? Mas ele atende muito bem o segundo critério, né, que são títulos coletivos. Né? O Barcelona ganha Copa do Rei, Supercopa da Espanha e La Liga, né? Então, na Espanha ele foi completamente dominante, o Barcelona, a equipe dele, né? E em questão de individual, né? Ele não foi aquele jogador decisivo, né? Aquele jogador que fez gols importantes, afinal ele é um meio-campo. Mas no que ele se propôs a fazer, né, na temporada, no que ele se propunha a fazer, ele fez muito bem. Ele foi aquele jogador de equilíbrio, ponto de equilíbrio ali para a equipe do Barcelona. Então, nada mais justo do que colocá-lo ali em sexto lugar. Tem jogadores ali que ficaram atrás dele, né, como o Harry Kane, por exemplo, que o que faltou, por exemplo, me fez colocar o Harry Kane em sétimo e o Pedri em sexto.
as conquistas coletivas, principalmente, mas no que ele se propôs a fazer, ele fez tão bem quanto o Harry Kane. Então o Harry Kane, ele é um atacante que se propõe a fazer gols, ele vai entregar gols pro seu time. O que que o PD vai entregar para você? Vai entregar um jogo equilibrado, um jogo pensado. Então, para mim, no que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. E a questão de títulos é completamente compreensível, né? Ele ganhou tudo, com exceção da Champions League, onde ele cai nas semifinais. Ele não cai nas quartas, ele não cai nas oitavas, ele não cai na fase de liga, né? Ele cai nas semis. Então, para mim, né, é simplesmente isso. No que ele se propõe a fazer, ele faz de forma excepcional. Para mim, na verdade, inclusive, é o melhor meio-campista do mundo. Então, no que ele se propõe a fazer, ele é o melhor do mundo. E em títulos coletivos, ele ganhou tudo, com exceção da Champions, onde ele cai nas semifinais. Por isso, eu o coloquei acima de jogadores como o Harry Kane, que tem números estratosféricos, Mbappé, que tem números estratosféricos, e o Gyökeres também. Mesma coisa. É isso. E abrindo meu top 5, eu vou colocar o goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, campeão da Champions, campeão da Ligue 1, campeão de tudo na França, né? Resumindo. O Donnarumma, para mim, ele foi fundamental para esse título, para esses títulos, para essa temporada do Paris Saint-Germain. Ele ajuda muito nas fases, principalmente na fase mata-mata da Champions, onde foi que o Paris Saint-Germain mais se destacou, né? Contra o Liverpool, ele fecha o gol em Anfield. Contra o quem que foi o próximo adversário depois? O Aston Villa, ele fecha o gol nos dois jogos. Então, e ainda depois contra o Arsenal, ele faz defesas importantíssimas. Teve um chute do Odegaard, é, acho que foi já na Inglaterra. Um chute do Odegaard, logo nos primeiros 15 minutos da partida, que se sai o gol ali, o Arsenal teria muita chance de fazer aquele abafa, né? De chegar muito próximo de empatar o confronto, e o Donnarumma faz uma defesa espetacular. Ele fez muitas defesas espetaculares nessa temporada, além de ter ficado 11 jogos sem sofrer gols. Eu já vou trazer números aqui. Mas principalmente, onde ele mais brilhou foi fazendo defesas importantes. Não em jogos que ele não sofreu gol, né? É claro que é importante para um goleiro ficar sem sofrer gols, mas onde ele mais se destacou foi em fazendo defesas muito importantes. Contra o Liverpool foi assim, contra o Aston Villa foi assim, e contra o Arsenal foi assim. Contra a Inter, ele não teve muita chance, né, de aparecer, o que para um goleiro é bom, né? Mas ele não teve muita chance de aparecer muito por conta do que foi o jogo, né? Mas nas fases anteriores, que também eram de suma importância para o Paris Saint-Germain, ele foi uma peça fundamental ali para as classificações da equipe. Ele tem 40 jogos na temporada, são 11 jogos sem sofrer gols e 39 gols sofridos. Então, é menos que um gol por jogo, né, sofrido. São 40 jogos e 39 gols sofridos. Na Champions League são 15 jogos, 6 jogos sem sofrer gol. Mais que um a cada 3 jogos sem sofrer gol, né? Eu coloquei ele em quinto. É difícil você analisar um goleiro, né? Porque o goleiro é aquela posição que não pode errar, né? Se o goleiro erra, acaba, né? Sai o gol. Então, é difícil você analisar um goleiro e principalmente colocar ele muito acima, né? Na classificação, né? No ranking. Mas no que se propõe ali na questão do fair play, completamente natural. Na questão do completamente neutro, né? Na questão dos títulos coletivos, temporada perfeita do Paris Saint-Germain, né? 100%. E no que se propõe ali a talento não, né? A desempenho individual, ele foi brilhante, né? Ele foi brilhante contra o Liverpool, Aston Villa, Arsenal, e não teve oportunidade de ser brilhante contra a Inter de Milão. Então, acho que até contra o Manchester City, antes na fase de liga, né? Ele faz defesas importantes. Posso estar errado, mas vale a pena conferir. Se eu não me engano, ele também faz defesas importantes já na fase de liga, mas principalmente no mata-mata. Então, é difícil você ranquear um goleiro, mas para mim o Donnarumma foi excepcional na temporada, né? Ganhou tudo que tinha para ganhar e ainda fez o seu papel de forma perfeita, né? Para mim é o melhor goleiro da temporada. Provavelmente vai ganhar o prêmio Yashin, né, de melhor goleiro. Então, acho que encaixa perfeitamente aqui ali na quinta posição. E em quarto lugar, eu trago o lateral direito do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. O Hakimi foi também uma das armas do Paris Saint-Germain nessa temporada, principalmente nesse semestre, né, da Champions League. Ele tem, trazendo números aqui, ele tem 48 jogos, 9 gols e 12 assistências. Lembrando que ele é um lateral, então ele tem ali 21 participações a gol por jogo em 48 jogos.
como lateral, isso são números muito impressionantes, né? Principalmente muito por conta de uma coisa que eu vou trazer daqui a pouco. Mas vamos lá. Ele tem na Champions 17 jogos, 4 gols e 5 assistências. Ele tem 9 participações a gol em 17 jogos. É mais que uma a cada 2 jogos. No Campeonato Francês são 25 jogos, 4 gols e 6 assistências ali, né? São 10 participações em 25 jogos. Mas eu gostaria de trazer a parte decisiva ali do Hakimi. Deixa eu trazer aqui rapidinho. Vamos lá. A Champions League, ele faz um gol no Aston Villa, no jogo na Inglaterra. Ele faz um gol no Arsenal, no jogo na França. E ele faz um gol na final contra a Inter de Milão. Ele fez gols nas quartas, semifinais e na final. Então, ele foi um jogador muito importante, né, para o Paris Saint-Germain nessa temporada. Porque ele era uma arma, de fato, uma arma que a qualquer momento poderia fazer gol. Ele faz um gol que abre o placar é, contra a Inter na final, né? Ele faz o primeiro gol do Paris Saint-Germain. Contra o Aston Villa, ele faz um gol aos 11 minutos, ele também abre o placar contra o Aston Villa. Então ele fez gols importantes, gols que desbloquearam ali o jogo para o Paris Saint-Germain nas oitavas. Contra o Arsenal, ele faz um gol aos 72 minutos. Então o jogo tava. Ele faz o jogo ali, né, que eu tô analisando aqui em questão, ele faz 2-1 pro Paris Saint-Germain. Quando ele faz o gol do 2-0. Então ele faz um gol para abrir o placar contra o Aston Villa, ele faz um gol para ampliar a vantagem contra o Arsenal e ele faz um gol para abrir o placar na final contra a Inter de Milão. Como um lateral, ele não é um ponta, ele não é um ala, ele é um lateral direito, né? Ele pode ser um ala, mas ele não é um ponta, ele é um lateral. Ele é aquele jogador que, a princípio, né, não tem a função ofensiva como principal característica. Então ele tem esse diferencial. Ele, nos critérios da bola de ouro, né? Fair play neutro, a questão dos títulos coletivos perfeita, porque ele jogou no Paris Saint-Germain. E na questão de desempenho individual, ele foi acima da média, né, na verdade. Para mim, é o melhor lateral direito do mundo hoje, pelo que apresentou essa temporada. E ele traz gols decisivos, né? Gols de atacante, né? Ele abre o placar 2 vezes aqui na Champions, né? Faz gols para aumentar a vantagem para 2-0. Enfim. Mas não se resume, né, à parte ofensiva também o Hakimi. O Hakimi tinha uma função tática defensiva muito forte também. É, é difícil você analisar essa parte defensiva porque se você traz os números assim de desarmes, por exemplo, né, de interceptações, fica um pouco abstrato, né? Mas ele tem uma função defensiva muito, muito forte também, vou trazer aqui rapidinho. São 7 jogos sem sofrer gols ali, né? São 2 desarmes por jogo, basicamente. Um drible sofrido por jogo, 1,5 cortes por jogo. Não teve nenhum erro que levou à finalização, não teve nenhum erro que levou a gol e não teve nenhum pênalti cometido. Então, assim, defensivamente é um jogador, né, de muita qualidade e ofensivamente é um jogador muito destacado, né? Como lateral é um destaque. Enfim, ele é meu quarto colocado na bola de ouro. Não, meu quinto colocado, aliás. É, E é isso, né? Eu gostaria de dizer que eu cometi um erro. Eu coloquei 11 jogadores no meu ranking, aqui no meu planejamento para o vídeo, né? Eu coloquei 11 e basicamente todos os jogadores estão numa posição a mais, né, do que deveriam estar na hora que eu estava falando, né? Então, por exemplo, o Gyökeres era para ser o 11º, e daí a classificação ficaria então Gyökeres, Mbappé, Doué, Gyökeres 11º, Mbappé 10º, Doué 9º, Kane 8º, Pedri 7º, Donnarumma sexto, Hakimi quinto, e daí daqui pra frente eu vou falar os próximos, né? Eu fiz essa confusão, eu tô arrependido, acontece, né? São erros técnicos, erros que não se pode cometer, mas acontece, né? Fazer o quê? Acho que daqui pra frente fica um pouco claro, né? Um pouco mais claro. Eu acho que eu vou editar durante o vídeo ali, pra comentar o meu erro ali, e corrigir ele na hora que aparecer na classificação que eu vou estar montando.
mas eu só vou trazer aqui de novo. Então, o Gyökeres fica em 11º ali como menção honrosa, o Mbappé 10º, Doué nono, Kane oitavo, Pedri sétimo, Hakimi não, Donnarumma sexto, Hakimi quinto, e agora os próximos que eu vou falar. Em quarto lugar agora, né, de fato, abrindo ali o top 4, né, então o Hakimi foi o quinto. Em quarto lugar, Mohamed Salah. Por que que eu escolhi colocar o Salah em quarto lugar? Pro Salah, essa temporada é difícil analisar do ponto de vista dele, né? O que que você pensaria? Você foi um destaque absoluto, né, no seu campeonato nacional. Fez provavelmente a melhor, em questão de números, deve ter sido a melhor temporada da carreira do Salah. Mas na Champions League você cai nas oitavas pro time campeão, né? É difícil você analisar assim. Mas enfim, eu vou trazer números aqui do Salah e explicar por que que eu coloquei ele em quarto. São 52 jogos, 34 gols e 23 assistências. São números absurdos. Ele tem. Cara, não tem nem como você mensurar uma coisa dessa. Ele tem muito mais que uma participação ao gol por jogo. Ele, na Premier League, são 38 jogos, todos os jogos da Premier League, 29 gols, 18 assistências na Premier League, que é o melhor campeonato do mundo em questão de qualidade de todos os times. Todos os times da Premier League têm um mínimo de qualidade. Alguns muito mais do que outros, né, evidentemente, mas é o melhor campeonato do mundo e ele fazer esses números é uma coisa de maluco. Ele bateu diversos recordes, ele foi, se eu não me engano, eu vou trazer aqui, ó. É, 47 participações em gol foi um recorde em uma temporada de 38 jogos. Ele conquistou a chuteira de ouro de artilheiro da liga, enfim, ele bateu o recorde do Henry. Cara, é absurdo o que foi a temporada do Salah na Inglaterra esse ano. Não, ele ganha só a Premier League, mas é um título de tanta relevância, cara. De tanta relevância. Os números que ele fez na Premier League falam por si só, cara. Ele, em questão de coletivo, né, de títulos coletivos, ele ganha a Premier League unicamente, o que poderia colocar ele um pouco mais abaixo. Mas, cara, ele ganha a Premier League de forma completamente, né, à frente de todas as outras equipes. E ele, como jogador individualmente, ele faz uma coisa. Ele é completamente desequilibrante. Não tem a diferença do Salah para o segundo melhor jogador, né, da Premier League é uma coisa completamente distante da realidade. É, Enfim, na Champions League ele foi um pouco apagado, isso tem que ser dito. Vou trazer aqui alguns jogos importantes dele na Champions. Ele cai muito cedo, né? Ele cai muito cedo pro Paris Saint-Germain. O Liverpool deu o azar de ter feito a melhor campanha na fase de liga, mas pegar o campeão, né, nas oitavas de final. Uma coisa impressionante, né? Ele vai muito mal, né? Ele vai muito mal contra o Paris Saint-Germain nos dois jogos, né? Então fica difícil você analisar um pouco ele. Ele faz ali um golzinho contra o Lille na vitória por 2-1 na Champions League, né? Duas assistências contra o Bayer Leverkusen num jogo que o Liverpool ganhou de 4-0. Ele não participa de nenhum gol contra o Real Madrid. É, Faz um gol de pênalti ali contra o Girona para dar vitória para o Liverpool por 1-0. Enfim, são jogos um pouco mais singelos ali do Salah, né? Contra o Bolonha, um gol e uma assistência, 2-0, né, para o Liverpool. Uma assistência contra o Leipzig para dar vitória de 1-0 para o Liverpool. Enfim, a fase de liga do Salah foi ok para boa. O porém ali, né, a questão das oitavas ali, onde o Liverpool foi eliminado por PSG e o Salah individualmente não fez uma boa participação nos dois jogos, né? Então não tem como defender o Salah nessa questão. Mas a temporada dele na Premier League foi tão desequilibrante que não teria como não colocar ele em uma posição avançada ali nesse ranking. Porque é difícil, não é só que é difícil, é completamente. É recorde, né? Não é difícil, é recorde o que ele fez na Premier League individualmente e ainda foi campeão, né? Enfim, temporada espetacular do Salah. Infelizmente caiu muito cedo na Champions porque deu azar de pegar o campeão, né? Nas oitavas. Mas enfim, esse foi o meu quarto lugar. Desculpa o erro, né? Mas é isso. Vamos abrir o top 3 agora. Indo agora, começando pelo terceiro lugar, eu coloco ele, Lamine Yamal, aos 17 anos, terceiro lugar na Bola de Ouro. Por que que eu escolhi colocar o Lamine Yamal em terceiro lugar? Eu entendo
que tem muita gente falando que prefere que o Lamine Yamal ganhe, é muito por uma questão unicamente não, mas muito futebolística, plástica, né, na minha opinião. Quando a pessoa, o indivíduo fala, o meu bola de ouro é o Lamine Yamal porque foi o jogador que mais me encantou, foi o jogador que mais divertiu, mais entreteve, né, durante a temporada, e eu concordo. Para mim também foi o jogador que mais me entreteu de forma assim que lembra muito os jogadores que fizeram sucesso por conta da sua técnica e plasticidade, né? O Neymar, jogadores como o próprio Messi, você via o Ronaldinho, né? Você via dribles ali que você não conseguia imaginar como que ele fez isso. E não somente, né? Não era só um jogador de drible, é um jogador que tem números também. Aqui eu vou trazer então os números da temporada do Lamine. São 55 jogos, 18 gols e 21 assistências na La Liga, onde ele foi campeão, né? 35 jogos, 9 gols e 3 assistências. Na Champions League são 13 jogos, 5 gols e 3 assistências. Aí tem a Copa do Rei, que ele jogou 5 jogos, fez 2 gols e 5 assistências. E na Supercopa da Espanha, onde ele fez 2 jogos e fez 2 gols, um deles no Real Madrid, inclusive. Ou se não os dois, mas se não me engano, um deles no Real Madrid na final, né? Vamos lá. O Lamine foi campeão de tudo com o Barcelona, com exceção da Champions, né? Onde caiu para a Inter de Milão, sendo o melhor jogador do confronto inteiro, dos dois jogos da semifinal, tanto o jogo em Barcelona quanto o jogo na Itália. Ele foi o melhor jogador dos dois confrontos, apesar de não ter ganhado. Ele ganha o Campeonato Espanhol com o Barcelona de forma incontestável, né? De forma unânime. O Barcelona ele é dominante no Campeonato Espanhol, foi dominante nessa temporada. E foi campeão da Copa do Rei com o Barcelona também, fazendo ali um número alto de participações a gol, né? O Barcelona é um time que fazia muitos gols. Ele com 5 partidas, fez já 5 assistências, além de 2 gols, né? Então são 7 participações em 5 jogos na Copa do Rei. E na Supercopa da Espanha ele ainda faz gol no Real Madrid, é campeão em cima do Real Madrid também. É, o Barcelona esse ano foi um algoz do Real Madrid, né? De fato, e o Lamine, e isso passa muito pelo Lamine, né? Foi um jogador desequilibrante, um jogador que, além de empolgar o torcedor, ou não somente o torcedor, mas o cara que acompanha futebol, o cara que acompanha futebol e é meio desligado ali do futebol europeu, do futebol espanhol, o que for, ele vai assistir o Lamine e ele vai se encantar, porque de fato foi um jogador que apresentava muita efetividade, muita plasticidade, mas muita precisão no que ele fazia, né? É um jogador que fez muitos gols, dá pra dizer, ele fez 18 gols, mas muitos golaços principalmente, né? Se eu não me engano, nenhum gol de pênalti, até porque ele não é o batedor de pênalti do Barcelona. E muitos gols importantes, vale se destacar, como aquele gol contra o Benfica, na Espanha ou no Estádio da Luz. Não vou lembrar, mas aquele gol contra o Benfica, que ele dribla ali da linha lateral e vai carregando e chuta com a perna esquerda, fazendo uma curva, né? Aquele gol contra o Benfica, um gol muito importante. Gols contra o Real Madrid, ele fez, se não for em todos os jogos, ele fez na maioria dos jogos gol contra o Real Madrid nesse ano. Assistências, ele tem 21 assistências. O número de participações a gol dele por jogo ali vai ficar em 39 participações e 55 jogos. É bastante coisa, né? Então, assim, o Lamine, para mim, realmente foi um jogador desequilibrante, um jogador que encantava, que fazia você parar o que estava fazendo para acompanhar. De fato, o destaque principal, o auge ali da carreira dele, para mim, se fosse para escolher, né, uma partida, acredito que seria Barcelona 3, Inter 3, né, o jogo que foi na Espanha, mas o jogo na Itália também ele foi completamente desequilibrante, mas mais na Espanha. O jogo parecia tão desequilibrado, parecia que o campo era deitado, sabe? O campo era, em vez de ser reto, o campo era assim e a bola caía toda vez no pé do Lamine. E sempre saía alguma coisa. O Di Marco sofreu para marcar ele, o Carlos Augusto, que entrou depois, também sofreu e tiveram que juntar mais de três jogadores em cima do Lamine para tentar pará-lo e não conseguiram. Conseguiram de certa forma, né? Porque o Barcelona acaba empatando o jogo, mas
conseguiram de forma extremamente sofrida. É um jogador que ele sofreu faltas duras, porque só parava na falta, né? O famoso só para na falta. Foi realmente impressionante o que fez o Lamine Yamal nesse confronto contra a Inter. Mas por que que ele tá em terceiro, né? Eu entendo o argumento da pessoa que vai falar, eu queria o meu bola de ouro é o Lamine porque foi o jogador que melhor desempenhou um futebol bonito na temporada, ou algo assim, né? Algo nesse sentido. Os argumentos passam muito por isso. E eu concordo, pra mim também foi, só que o bola de ouro não passa só por isso, né? Tem a questão do fair play, que pra mim o Lamine passa batido, né? Nenhum problema. A questão dos títulos coletivos, onde ele ganha tudo na Espanha, com exceção da Champions. E isso vai ser importante mais pra frente. E a questão do desempenho individual. O Lamine foi um jogador completamente desequilibrante no que ele se propôs a fazer. Ele fez muito bem. Como o meu argumento para colocar o Pedri foi esse, né? O Pedri, no que ele se propõe a fazer, que é ser um meio-campo orquestrador, ele é o melhor do mundo. O Lamine também, no que ele se propõe a fazer, ele foi o melhor do mundo para mim. Ele é um ponta que vai pegar a bola, driblar alguns jogadores e achar o centroavante na área, achar o Rafinha às vezes na área e fazer seus próprios gols. Mas é esse ponto que para mim botou que coloca o Lamine na terceira colocação e não mais à frente, não em segundo ou não em primeiro para mim. Para mim faltou números ao Lamine. Ele tem tudo, ele tem de tudo, realmente com exceção da Champions. Mas para mim faltou a Champions e números. Ele tem bons números, só que o Rafinha tem números melhores e ganhou a mesma coisa que ele. Eu vou falar do Rafinha mais pra frente, mas enfim. O Lamine realmente, os jogos importantes do Barcelona, ele apareceu, ele não se escondeu, né? Ou não passou em branco, né? De uma forma ou de outra o jogo caía pra ele. Deixa eu trazer aqui rapidinho. Por exemplo, ele faz uma assistência contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei, o jogo que terminou 1-0. O jogo do Barcelona e Dortmund, ele faz um gol. Isso passa muito o que foi a temporada dele, né? Um jogador constante, de fato. O ano inteiro ele foi constante. Contra o Benfica, ele faz um gol e uma assistência, aquele jogo que eu tava falando, né? O 3-1 em Barcelona. Ele faz um gol e uma assistência, enfim. O problema do Lamine foi ter passado em branco contra a Inter de Milão. Afinal, né, o Barcelona acabou não conseguindo se classificar. Para mim esse foi o problema. Ele faz um gol no jogo em Barcelona. O problema foi o jogo na Itália, né, onde o jogo acabou virando uma trocação e o Barcelona não aguentou ali, né, acabou sofrendo gols. Sofrendo mais gols do que conseguiu fazer. E o Barcelona acaba eliminado. Vai ter o jogo agora na quinta-feira, no caso amanhã, contra a França, contra a França. A França de Dembélé, né, que vai ficar pra frente aí no vídeo. E pode ser um confronto determinante também, dependendo do que acontecer nessa Nations, dependendo do que acontecer nesse jogo. Pode ser que o Lamine acabe subindo um pouco mais no meu conceito. Mas, por enquanto, no dia 4, né, o dia que eu tô gravando esse vídeo, um dia antes desse jogo contra a França, o Lamine, pra mim, hoje é terceiro lugar da Bola de Ouro. Vamos agora para o segundo colocado da Bola de Ouro, para mim, na temporada 24-25, que é o brasileiro Rafinha. Portanto, para mim, o Bola de Ouro é o Dembélé, e eu já vou explicar ali o porquê. Vamos começar com os números do Rafinha. São 57 partidas pelo Barcelona, 34 gols e 22 assistências, além de 36 partidas no Campeonato Espanhol, 18 gols e 9 assistências. Na Champions League são 14 jogos, 13 gols e 8 assistências. Na Copa do Rei, 5 jogos, 1 gol, 4 assistências. E na Supercopa da Espanha, 2 jogos, 2 gols e 1 assistência. Incluindo o gol no Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, assim como o Lamine. O que diferencia o Rafinha do Lamine para mim nessa temporada, o que coloca o Rafinha um degrau acima, um mísero degrau acima, mas que faz a diferença na classificação? A questão dos números.
O Rafinha, assim como o Lamine, não era um jogador, não é um centroavante, né? Não é um jogador que está ali para fazer gols. Mas ele dava volume de jogo ao Barcelona, dava volume tanto ofensivo quanto ofensivo, tanto ofensivo quanto defensivo para o Barcelona, além de criar em prol do time. Ele tem 22 assistências, ele tem mais uma assistência a mais do que o Lamine, ele tem é, isso, 16 gols, 16 gols a mais do que o Lamine e praticamente o mesmo número de jogos ali, né? 57 jogos. Agora eu vou só conferir então ali, rapidinho, quantas partidas fez o Lamine esse ano, que eu já esqueci agora. Não me atentei muito a isso. O Rafinha tem 57 e o Lamine tem 55. Então, com duas partidas a mais ali, né? Acho que ficou abafado aqui por causa da blusa, mas o Lamine então tem 55 partidas e o Rafinha tem 57 partidas. Só que o Rafinha tem 16 gols a mais. É muita coisa. 16 gols a mais. O Lamine fez 18 gols esse ano e o Rafinha tem 16 a mais do que ele tem. É impressionante. É praticamente o dobro ali, né? Além de ter uma assistência a mais ali, praticamente o mesmo número de assistências com duas partidas a mais, né? Vamos lá. Na La Liga são 18 gols e 9 assistências em 36 jogos. Só que o destaque do Rafinha para mim é a Champions League, onde ele tem 14 jogos, 13 gols, praticamente um gol por jogo na Champions e 8 assistências. Isso dá em 14 jogos são 21 participações a gol. Isso é completamente absurdo, é temporada de Cristiano Ronaldo e Messi, do Cristiano Ronaldo e Messi. É completamente, não pode ser normalizado o que o Rafinha fez nessa temporada. Porque se você pega os jogos que ele fez gol, são jogos relevantes. Dá pra você pegar aqui o jogo contra. Vou trazer aqui alguns jogos importantes do Rafinha pelo Barcelona. Ele faz dois gols na vitória por 4-0 contra o Dortmund pela Champions League. Contra a própria Inter, ele faz uma assistência em Barcelona e faz um gol que quase deu a vitória para o Barcelona na Itália. Além de, agora na La Liga, recentemente, faz dois gols na vitória por 4-3 do Barcelona sobre o Real Madrid. O Lamine também participa de gols nesse jogo, inclusive faz um, né? Mas enfim. Ele dá uma assistência contra o Atlético de Madrid na La Liga. Contra o Benfica, faz dois gols na vitória por 3-1. Se não fosse ele, o jogo acabaria empatado. Faz 1-0 importantíssimo contra o Benfica no jogo de ida, né, em Portugal. Dá duas assistências pro. Não vou lembrar para quem, mas ele dá duas assistências no 4-4 contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei. Ele faz. Aqui já é um jogo mais contra a Atalanta, ali já estava classificado a Barcelona, né? No Supercopa da Espanha, no jogo que o Barcelona ganhou de 5-2, ele faz dois gols e uma assistência. Contra o próprio Benfica, naquela vitória épica, né, por 5-4, com a narração do Jorge Igor, né, aquele jogo que o Barcelona joga de preto, assim, ele faz o gol nos últimos minutos, 5-4 Barcelona, ele faz dois gols, inclusive o gol da vitória. É aquele negócio, né, do primeiro critério, o desempenho individual e relevante, né, o desempenho individual que faz a diferença, né. Aqui a gente vê uma boa quantidade de jogos que o Rafinha faz gol da vitória, faz gol para para aumentar a vantagem, mas muito destaque para os gols que ele faz para dar a vitória. Aqui a gente pode pegar o jogo contra o Real Madrid na La Liga, um gol e uma assistência na vitória por 4-0. Contra o Bayern de Munique ele faz um hat-trick, né? No jogo em Barcelona são 4-1 para o Barcelona e ele faz três dos 4 gols. Que foi um jogo muito importante porque era um jogo inicialmente muito difícil para o Barcelona, que passa perfeitamente pelos pés do Rafinha essa vitória. Ele faz 3 gols para acabar com o jogo, né? Então, quais são os pontos que fazem para mim o Rafinha estar acima do Lamine? A questão dos números, numericamente, né, estatisticamente, ele tem uma participação a gols muito maior do que a do Lamine, com praticamente o mesmo número de jogos.
Ele participa também, como o Lamine, ofensivamente, talvez um pouco mais do que o Lamine defensivamente, e na questão da armação, tanto quanto ele, é, na questão de jogadas e tal, porque ele também não é um centroavante, né? Ele não é centroavante, mas tem números de centroavante. E também eu gostaria de adicionar a questão do. Esqueci o que eu ia falar. Dos gols decisivos. Dos gols decisivos. Os gols para dar a vitória, para abrir o placar, para liquidar o jogo, enfim. A gente vê isso se repetindo na temporada inteira. Então, são esses pontos que para mim colocam hoje o Rafinha acima do Lamine. Eu acho difícil que vá mudar isso por conta da Nations. Você pode considerar que a Copa América do Rafinha foi um fracasso, né? Realmente foi. É, Mas mesmo com o Lamine destruindo na Nations, seja o que for acontecer, independente do que for acontecer amanhã contra a França, eu acho difícil que ele, no meu conceito, vai passar o Rafinha nessa temporada, mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ter feito uma grande temporada, mas por conta desses motivos, né? Os números e os números decisivos, acima de tudo, o Rafinha está acima do Lamine. E ocupa a segunda colocação. E por que ele está abaixo do Dembélé? Pura e simplesmente porque o Dembélé ganhou a Champions e também tem números tão bons quanto. Mas eu já vou falar um pouco mais pra frente do meu bola de ouro dessa temporada 24-25, que é o Dembélé. Vamos lá, parabéns pra ele, né? O Dembélé ganhou o bola de ouro do meu canal na temporada 24-25. Vamos aos números e depois para a explicação. O Dembélé tem 49 jogos, 33 gols e 13 assistências. É praticamente uma participação ao gol por jogo, né? São 36 participações em 49 jogos. Ele tem 15 jogos na Champions League, 8 gols, 6 assistências. Na Copa da França, 4 jogos, 3 gols, 1 assistência. Na Ligue 1, 29 jogos, 21 gols, 6 assistências. E no Troféu dos Campeões, que eu imagino que seja a Supercopa da França, ele tem um jogo e um gol. Vamos lá. Ele tem 49 jogos, ou seja, né, são 6 jogos a menos que o Rafinha. O Rafinha tem 55. Não, na verdade, 8 jogos a menos que o Rafinha. O Rafinha tem 57 jogos. E os números ali, eles são muito parecidos, com exceção das assistências, né? O Rafinha tem muito mais assistências, porque o Barcelona também foi um time que fez muito mais gols. Mas o Dembélé tem 33 gols também, é um número bem elevado de gols ali, de participação ao gol e tal. Por que que pra mim o Dembélé, ele ficou acima do Rafinha nessa temporada? Principalmente porque o Dembélé foi campeão de tudo na França, assim como o Rafinha foi campeão de tudo na Espanha. Porém, o Dembélé ele ganhou a Champions League, sendo protagonista e fazendo gols decisivos também como o Rafinha. Vamos trazer então as partidas aí que o Dembélé foi destaque e importante para a vitória do time dele, né, do PSG. Ele faz na final da Champions League contra a Inter, ele faz duas assistências, né, termina o jogo com duas assistências contra o Arsenal no jogo na França. O jogo. Vou começar pelo jogo de ida, na verdade. No jogo na Inglaterra, o jogo que o PSG ganha por 1-0, ele faz o gol da vitória. Então o jogo termina 1-0 com o gol dele. E é interessante que também ele arma toda a jogada, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas ele faz o gol da vitória. PSG e Arsenal, né? O jogo de volta na França, ele dá uma assistência, o jogo termina 2-1 e ele dá uma assistência para né, dar a vitória e não acabar com um empate. Vamos lá. PSG e Liverpool, na verdade Liverpool e PSG, né, o jogo que foi na Inglaterra. Ele faz o gol da vitória novamente, o jogo termina 1-0 para o PSG, vai para os pênaltis e ele converte o seu pênalti. Quem bateu o pênalti da classificação foi o Doué, mas o Dembélé bate o seu pênalti e converte, além de ter feito o gol da vitória no tempo normal. O jogo contra o Liverpool na França ele passa batido. O PSG realmente também, mas o PSG não deixa de ter criado bastante, né? Se não fosse o Alisson, o jogo teria sido parecido com o que foi com a Inter de Milão, né? O Liverpool realmente não viu a cor da bola, né? 90% do tempo ali no confronto. O jogo contra o Brest,
Ele faz 2 gols, né? Mas é um jogo mais fácil ali, né? Um jogo de ida. Depois o PSG ganha por 7-0. E destaque também para o jogo contra o Manchester City, o jogo que foi ainda na fase de liga. Ele faz um dos gols da vitória por 4-2 contra o Manchester City. Dá até para conferir aqui se ele não faz o gol da virada. O PSG perdia por 2-0 e ele faz o gol do 2-1 para, né, dar essa esperança ali pro PSG. Vamos lá. Na Champions League ele tem 8 jogos, não, 15 jogos, 8 gols e 6 assistências. É praticamente uma participação, um gol por jogo. Se você pegar, principalmente na fase do mata-mata, que foi onde o PSG se destacou de fato, ele tem um número elevado de participações e gols da vitória. Ele faz o gol da vitória contra o Liverpool. Poxa, eu desconsiderei o jogo contra o Aston Villa, né? Só vou trazer aqui rapidinho. Ele faz o jogo na França, né, onde o PSG ganha por 3-1. Ele faz uma assistência e no jogo da volta, onde o PSG perde por 3-2, mas se classifica, ele também faz uma assistência. Vamos lá, dos jogos importantes do Liverpool no mata-mata, o Dembélé se destacou, fez o gol da vitória contra o Liverpool, converteu o seu pênalti, fez uma assistência contra o Aston Villa, fez uma assistência na verdade fez 2 assistências contra o Aston Villa, faz o gol da vitória contra o Arsenal, dá uma assistência para esfriar o jogo de fato ali, né, contra o Arsenal no jogo de volta, né, no jogo da França. E na final da Champions ele dá uma assistência ali para ele dá 2 assistências inclusive, na verdade, para matar a partida, né? Vamos lá. Por que eu considero o Dembélé esse ano o Bola de Ouro? Porque simplesmente se ele não for bola de ouro esse ano, não tem, é impossível então você ser bola de ouro na França. É esse recado que é passado, né? É lógico. Ele tem números de bola de ouro, ele tem mais de, mais de, ele tem 36 participações a gol no ano, em 49 jogos. Ele ganha a Champions League sendo destaque, fazendo gols importantes. Ele atende todos os critérios, ele simplesmente atende todos os critérios. Na questão do fair play, ele não teve nenhum problema. Na questão de títulos coletivos, ele foi 100%, simplesmente perfeito. E na questão de desempenho individual, ele tem gols decisivos e importantes e ele ajuda de forma efetiva também na criação de jogadas do time do PSG, na parte defensiva do time do PSG e na parte ofensiva. Ele está no campo inteiro para ajudar a equipe dele. Então ele tem esse desempenho individual mais pro coletivo. E no desempenho individual, né, em que se trata de números, ele não deixa a desejar, além de ter sido destaque em gols importantes. Então, assim, o que que ele deixa a desejar pro Rafinha, por exemplo, que foi o segundo colocado? Pra mim, nada. O Dembélé foi brilhante, foi perfeito nessa temporada. Ganhou tudo que tinha pra ganhar, ajudou o time em todas as fases do jogo, ajudou o time trazendo números pra ele e pro time, e na questão do fair play não deixa a desejar pra ninguém. Além de ter a questão da seleção francesa, que eu nem tô contando aqui, mas dá pra pegar, né? Na verdade, não, eu não vou nem pegar a seleção francesa como base ali, porque eu não usei pros outros jogadores, as seleções respectivas deles, então não vou trazer muito aqui. Mas ele ainda tem a oportunidade de jogar uma Nations ainda, vai ter o jogo amanhã, né, contra a Espanha e tal, pela seleção da França. E, assim, eu dei uma olhada por cima, mas a França não teve nenhum problema em questão de resultados, assim, recentes. Ele ajudou a seleção como pôde. Dá pra trazer aqui, na verdade. Vamos pegar aqui. Pela França, ele tem 6 jogos e 2 gols nessa Nations. Ao contrário do Rafinha, que pela seleção brasileira simplesmente não conseguiu desempenhar o futebol, não por culpa dele, né? Por culpa da gestão da seleção. Mas enfim, é, eu vou resumir então, depois de toda essa falação, o porquê que o Bola de Ouro é o Dembélé, na minha opinião. Números por números, ele não deixa a desejar. Títulos por títulos, ele conquista tudo, e além, né, incluindo a Champions, coisa que o Rafinha não conquistou. E ele, pela sua seleção, ele também não tá, né, deixando a desejar também, né? Como deixou a desejar o Rafinha. Infelizmente, a seleção brasileira foi um fiasco nesse primeiro semestre, nesse trabalho com o Dorival, né, e tal, nesse ano inteiro. E
simplesmente é isso, né? Ele se sobressai, onde o Rafinha acaba perdendo, né? De fato, é isso. O argumento que dá para ser usado é que o Dembélé, ele, assim como o PSG, tem uma crescente no segundo semestre, na verdade não, no primeiro semestre desse ano, né? A partir dali da janela de meio de ano, e o Rafinha, na verdade, jogou bem o ano inteiro, a temporada inteira, aliás. Jogou bem a temporada inteira, e o Dembélé, na verdade, só desse meio pro ano. Mas a questão é que nas fases decisivas, ele foi superior ao Rafinha, e não quer dizer que durante o resto da temporada, né, o meio, o começo da temporada até o meio, ele tenha sido completamente nula, né, para o Dembélé. Ele tem números também. Enfim, foi difícil fazer esse ranking, né, essa classificação. É, foi um pouco nublado, principalmente esse top 3 para mim foi bem difícil. Eu confesso que pro Lamine eu já imaginava o terceiro lugar, muito por conta, né, para mim é bem contundente, é bem fácil de colocá-lo em terceiro, porque simplesmente pela questão dos números. No meu jeito de ver futebol, eu valorizo muito a questão da plasticidade, mas em questão de números, né? Números foi o que sempre não, mas em boa parte da bola de ouro, né? Foi determinante e então eu vou seguir esse critério. Se fosse para escolher o jogador que eu mais gostei de ver jogar, seria o Lamine. Mas seguindo o critério da bola de ouro, né? Não pode ser ele. Mas para escolher entre Rafinha e Dembélé foi difícil. A Champions foi um fator determinante, porque por tudo que eu já falei, né? Então, acho que é isso, né? Acho que esse foi o vídeo mais bem produzido do canal até agora. Acredite você ou não, eu tô demandando bastante tempo. Os outros vídeos, na verdade, foi coisa rápida, né? Foi coisa de, acho que uma hora eu já tinha, depois de ter gravado, eu já tinha upado o vídeo, coisa do tipo. Esse não, esse foi um pouco mais trabalhado, é um vídeo também bem mais longo, muito mais longo do que o habitual. Vai ter você viu, né? Teve uma ediçãozinha ali, uma coisa ou outra, eu tô tentando fazer isso. Não sei se vai ser uma constante, mas é um plano que eu tenho ali, né? Porque, né, tem que evoluir de alguma forma, né, com o que eu posso. E eu posso fazer coisa ou outra ali. Então, não quer dizer que todos os vídeos daqui pra frente vão ter uma hora, 50 minutos. Claro que não, não tenho nem essa disponibilidade para fazer isso. Foi uma questão de encaixe ali que eu consegui fazer. Até porque é um tema muito importante. Pode ser que nas próximas vezes, nos próximos vídeos, sejam vídeos um pouco mais longos também, talvez, mas provavelmente não. Agora, com o fim da temporada europeia, eu vou tentar trazer um pouco mais do Brasileirão aqui no canal. Falar dos times aí do Brasileirão, do como tá a Libertadores, que volta ali em agosto, da Copa do Brasil, por que não? E é isso. Queria agradecer então você por ter chegado até aqui, que foi um vídeo longo. Eu sei que é difícil ficar ouvindo falar tantas coisas que muitas não fazem sentido, né? Onde muitas não fazem sentido. E eu queria agradecer então a sua audiência. Já que você chegou até aqui, então deixa o like aí, né? Porque você já tá aqui. Se você puder se inscrever também, compartilhar, comentar alguma coisa, falar o seu top 10 aí, por que não? Falar o que você concorda, o que você discorda, se eu fui inconsistente nos meus argumentos. Críticas construtivas sempre são bem-vindas. E é isso. Muito obrigado e bom resto de semana para você.